Aleluia, boa noite, a graça e a paz. Que bom, que maravilha, mais uma noite, estar compartilhando da palavra do Senhor com você. E hoje, amados, hoje é noite de oração. Aliás, todos os dias são dias de oração, mas hoje o nosso culto de oração seria o dia em que nós estaremos aqui para meditar um pouco na palavra e orar, colocar as nossas petições diante do Senhor, adorar o Senhor. Mas nós podemos fazer isso onde nós estivermos nesse momento, na sua casa, junto com a sua família. E eu quero trazer uma palavra nessa noite para que venha trazer bases para que você possa orar baseado na palavra. Deus, amados, Ele tem um interesse de que nós façamos orações também eficazes. Deus tem interesse que nós façamos orações conforme a vontade dEle. E por isso Ele nos instrui na sua palavra. E hoje eu quero trazer uma pequena instrução, mas poderosa para as nossas vidas. Sabe, mas nós vivemos em um tempo em que nós precisamos cada vez mais estar olhando também pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, por pessoas que nós conhecemos, que um dia o Senhor nos fez conhecer. Sabe, chegou um tempo em que nós devemos, eu acredito, que orar mais pelos outros do que por nós mesmos. Porque, amados, quando nós já temos o entendimento da palavra, sabemos do que Deus fez por nós, nós precisamos entender isso e cada vez mais vai ficando evidente dentro de mim, dentro de você, de que tudo aquilo que nós precisamos, Deus já disponibilizou para nós. Só que, amados, tem muitas pessoas que ainda estão enfrentando alguma dificuldade, eles não entenderam essa questão da bondade do Senhor, da fidelidade dEle para a sua vida, e tem enfrentado algumas dificuldades. E uma das dificuldades que eu tenho percebido muito no meio cristão ainda as pessoas enfrentarem é de se livrarem de algumas coisas que te levam a praticar coisas que não são mais segundo a vontade de Deus. Nós vamos ser bem direto, pecados. Então, amados, a Bíblia nos orienta que uma vez que o Espírito de vida nos libertou do poder do pecado e da morte, nós podemos viver sem pecado, nós podemos viver, uma vida maravilhosa no Senhor. Mas o Deus, sabendo que seria possível ainda que alguém viesse a fazer isso, Ele instrui na sua palavra, Ele nos traz uma instrução maravilhosa para que nós venhamos tanto a ter cuidado conosco mesmo, mas também orar por outros. E se eu tivesse de dar um título para essa mensagem hoje seria: se você vê alguém pecando, o que nós devemos fazer? Ou o que você deve fazer? Então essa é a mensagem dessa noite. Qual a atitude que você deve tomar, que você deve ter ao ver um irmão seu pecar? Isso não é uma coisa que nós gostamos de ver. A Bíblia, como eu já acabei de falar, nos orienta que nós não devemos estar pecando, uma vez que Jesus já perdoou os nossos pecados, uma vez que nós fomos salvos, nós devemos viver uma vida sem pecado. Mas se vier a pecar, a Bíblia nos orienta que nós temos um advogado fiel para perdoar os nossos pecados. Domingo eu trouxe uma mensagem aqui sobre um coração sincero e contrito. Nós podemos chegar diante do Senhor com um coração sincero e contrito, e Ele vai nos perdoar, Ele vai, apagar essas coisas na nossa vida. Mas, amados, muitos deles, ainda pegando um gancho da mensagem de domingo, um coração contrito e sincero, muitas pessoas elas não estão tendo isso, não está chegando isso ao coração delas. Mas o que nós devemos fazer ao ver o nosso irmão pecar? Sabe, amado, geralmente ainda há uma natureza em nós que é comum as pessoas quererem julgar, querer, trazer condenação para essas pessoas. E a Bíblia, ela nos orienta que nós não devemos julgar, nós não devemos trazer condenação. Inclusive, eu já quero deixar isso claro, eu não estou aqui nessa noite para trazer condenação para ninguém, mas para trazer uma instrução ao nosso coração do que nós devemos fazer. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 16, o que está escrito na palavra do Senhor. E eu gosto demais dessa instrução, porque, como eu falei, a palavra de Deus, ela nos orienta no que nós devemos fazer. A Bíblia diz que é uma demonstração de amor quando nós oramos por alguém, amados? E aqui essa instrução é falando justamente para a igreja do Senhor.
não é para as pessoas que ainda não têm a Cristo. Por essas nós devemos orar, sim, para que os olhos delas sejam abertos, para que elas venham, né, ver e entender, ouvir e entender as verdades da palavra de Deus e gerar fé no seu coração para receberem a salvação. Mas essa mensagem aqui é exatamente para pessoas que já fizeram isso. Elas já geraram fé no seu coração, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas em alguns momentos elas têm falhado, aqui e ali às vezes elas cometem algum erro, e isso a Bíblia chama de pecado, né? E nisso nós devemos buscar ao Senhor. E hoje, como é um culto de oração, o Senhor me deu essa instrução de que nós devemos, né, fazer, se porventura a gente vir a ver alguém fazer isso. 1 João capítulo 5, o verso 16, nós vamos ler até o verso de número 20, e a palavra do Senhor diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida, àquele que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Verso 17: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Verso 20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O apóstolo João encerra com um amém, dizendo que assim seja. Mas eu quero voltar para o versículo 16 para compartilhar com você algo aqui nessa noite muito interessante. A palavra do Senhor está dizendo: se vê alguém pecar, e que esse pecado não seja para a morte. É muito interessante entender isso, porque uma vez que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo fala lá em Efésios, Jesus Cristo nos resgatou de lá. Uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, Jesus perdoou os nossos pecados, baseado no arrependimento, como eu falei, coração sincero e contrito, arrependido. Jesus perdoa os nossos pecados, nos lava de todo pecado, nos faz regenerado, nos torna puro diante dele. Mas aqui a Bíblia está dizendo: se porventura a gente vir alguém a pecar, mas que esse pecado não seja um pecado de morte. Então a Bíblia deixa bem claro que existe um pecado, que é pecado que leva para a morte novamente. Que morte? A mesma morte em que nós estávamos antes, separados de Deus. Existem pecados que esse pecado vai separar de Deus novamente. Mas eu não quero me deter aqui a isso. Eu não quero nessa noite trazer uma instrução sobre isso. Eu quero em outro momento poder trazer um ensino sobre que tipo de pecado é esse que leva à morte. Mas, amados, aqui a Bíblia está falando de iniquidades, né? As iniquidades que nós ainda praticamos, às vezes as injustiças que porventura algum irmão ainda venha praticar, mesmo já estando na vida cristã. E é muito comum, como eu falei, no meio cristãos, hoje, às vezes, os próprios cristãos, eles são os que mais julgam aquele irmão que erra, aquele irmão que falha. Sabe, amados, nós não devemos fazer esse papel. Às vezes eu tenho visto, reparado bastante isso, principalmente em pessoas que já têm um certo conhecimento, né? No meio social, no meio das mídias sociais, ou a nível nacional, pessoas que já são bem conhecidas. Você está, por exemplo, um cantor, cristão, e de repente ele comete algum erro. Geralmente as pessoas que mais tendem a falar, a criticar, são os próprios cristãos. Mas, amados, isso vai de contra a palavra, porque a palavra do Senhor nos orienta que por essas pessoas a atitude que nós devemos tomar é de orar por elas. E aqui está dizendo: e se nós orarmos por ela, Deus vai livrar
essa pessoa vai dar a ele a vida, aqueles que não pecaram para a morte, porque às vezes cometeram um erro, foi só uma coisa que ele falou, impensada, às vezes até pensou, mas falou ali, aquilo causou algo que ele nem imaginava que ia causar. E amados, o nosso papel não é julgar, o nosso papel não é condenar. Nós, como cristãos, o nosso papel é orar por essa pessoa, para que ele venha ter entendimento, se arrependa daquela atitude que ele tomou, e que ele mesmo vá para diante do Senhor, se arrependa, peça perdão ao Senhor, e que o Senhor torne a reconectar ele, recolocar ele na posição em que Deus chamou para ele estar. Então, eu me maravilho com essa possibilidade de nós poder contribuir com alguém que nós vimos pecando. E é uma coisa bem interessante, amados, que a gente precisa prestar atenção nisso. Se eu tenho um interesse em conseguir pessoas para vir para Cristo, de ir ao mundo, evangelizar as pessoas nas ruas, alcançar elas para trazer elas para o Senhor, não somente para trazer para uma igreja, mas trazer elas para Deus, promover com ela a reconciliação com Deus. E no primeiro momento, na primeira falha dessa pessoa, eu sou o primeiro a criticar, eu sou o primeiro a condenar, eu estou fazendo algo errado, porque eu fiz um esforço para que ele viesse para cá. Jesus não levou em conta todo o tempo de ignorância, toda a vida de pecado que aquela pessoa teve, desde que ela se arrependeu. Jesus perdoou, e agora ela está em Cristo Jesus, e uma vez que ela comete um erro, eu sou o primeiro a criticar? Não, amados, a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela diz que nós devemos amar uns aos outros, inclusive é a evidência de que de fato nós estamos em Cristo quando nós amamos uns aos outros. E amados, eu vou dizer algo para você, uma das provas de amor maior que nós podemos fazer uns pelos outros é orar pela vida dos nossos irmãos. Sabe, amados, e muitas vezes a gente se coloca orando por vida de pessoas que estão seguindo ali o seu caminho, está fazendo tudo corretamente, mas muitas vezes nós não queremos orar por aquele irmão que fraquejou na fé, por aquele irmão que desanimou, por aquele irmão que mais uma vez recaiu naqueles velhos erros dele, antigo, teve uma recaída. Amados, nós precisamos prestar atenção nisso, nós não devemos condenar, nós não devemos criticar. Então nessa noite eu quero convidar você, amados, você que está aí na sua casa agora, e de repente você lembra de alguém que você já conheceu há muito tempo, na caminhada cristã, mas por algum motivo ele desanimou. Sabe, o desânimo é pecado, o desânimo é falta de fé, falta de fé é pecado. Nós devemos orar por essa pessoa, mas também se você é aquele que sabe da vida do seu irmão, que de repente ele não está vivendo uma vida segundo a vontade de Deus, ei, amados, Deus conta comigo e com você, para que nós venhamos a interceder, clamar pela vida dessa pessoa, para que ela volte para o centro da vontade de Deus. Assim como Deus tem um propósito da minha vida, tem um propósito da vida dessa pessoa também, Deus quer alcançar ele, quer trazer ele para o centro da vontade. E a nossa oração, ela é poderosa. E aqui o que eu vejo, outra coisa interessante, é que o Senhor, ele nos instrui. Ele diz que existe um tipo de pecado que por esse daí não ora. Ou seja, Deus, ele nos instrui que por esse tipo de pessoa, por essa situação, não ore. Mas, amados, talvez você não saiba também avaliar, à luz das Escrituras, quem é uma pessoa que nós não devemos orar, que pecado foi que ela cometeu e que tipo de pecado é esse que você não deve orar. Eu acredito, amados, que se você decidir orar por uma pessoa, você decidir prostrar os seus joelhos no chão, levantar um clamor por a vida de alguém, e se Deus não quiser mais que ore por essa pessoa, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar comigo e com você, e dizer, por essa pessoa eu digo que não ore, porque hoje nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos instrui, Ele nos revela toda a verdade, e Ele não vai nos deixar nos enganar, sabe? Por mais que alguém chegue para mim e diga, não ore mais por fulano não, que essa pessoa não tem mais jeito. Enquanto o Espírito Santo não falar isso comigo, enquanto o Senhor não falar isso comigo, eu continuo orando por essa pessoa. Amém? Então que nessa noite nós venhamos a pensar um pouco, buscar um pouco ao Senhor, lembrar de pessoas, o que elas têm feito, se elas estão desanimadas. Talvez essa pessoa ela confiou,
até confessar a você algumas das suas falhas, algumas das suas deficiências, e você, amados, pode ser realmente resposta de Deus para essa pessoa, e junto com ela, ou mesmo na sua casa, você orar por ela, e o Senhor sará essa pessoa, Deus alcançar essa pessoa, perdoar ela dos seus erros, das suas iniquidades. Então essa é a instrução do Senhor nessa noite. Eu vou estar orando daqui, você pode estar orando da sua casa. Coloca o seu coração à disposição do Senhor. Eu sei que você tem uma gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Sabe, amados, a palavra do Senhor diz que chegaria um tempo em que o amor de muitos esfriaria. Que você não venha ser essa pessoa que esfrie nesse amor. E quando a palavra fala que o amor de muitos esfriaria, era justamente nisso, nessa questão às vezes esfriar o amor uns pelos outros. E que nós venhamos a não esfriar, mas esquentar sim esse amor um pelos outros. Sabe, orar uns pelos outros é estar esquentando. Quando você ora pela vida de alguém, você se fortalece. Quando você ora pela vida de alguém, você se torna mais forte. Você sabe, você se sente importante. Porque, amados, muitas vezes nós queremos ser importantes e não olhamos para aquilo que é importante a gente fazer. Para nos tornarmos uma pessoa importante, nós devemos fazer aquilo que é importante para Deus. Olha que interessante. Para que você se torne uma pessoa importante, nós precisamos fazer aquilo que é importante. E eu quero dizer para você nessa noite, orar por alguém é algo muito importante para Deus. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que decidiram orar por outros e Deus se alegrou com isso. Eu gosto da passagem quando fala de Simeão, porque Simeão ele orava, ele desejava, ele orava pela humanidade, pela salvação da humanidade. É tanto que quando Maria chega no templo com Jesus ainda bebê, né, ele pega Jesus nos braços, ele pega a criança e ele agradece a Deus, porque ele disse: agora eu vi com os meus olhos a minha salvação e a salvação de toda a humanidade. Então eu creio, amados, que Simeão ele orava não só por ele orava também por toda a humanidade. Nós vemos inúmeras passagens na Bíblia de pessoas que oraram por situações específicas, o caso de Abraão, que o seu sobrinho, enfim, muitas pessoas de oração que inclusive hoje elas estão registradas lá na Bíblia, porque foram pessoas que dedicaram o seu tempo a orar por outros. Então, amados, eu nessa noite eu quero trazer isso ao seu coração. É muito importante orar pelos outros. Eu vou estar aqui orando por você, mas que você possa também estar fazendo isso por outra pessoa. Sabe, amados, nós precisamos parar de ser egoísta, né? Só a nós, e esquecer. Eu gosto de lembrar isso, que Jesus, quando ele ensinou a oração que nós devemos orar, ele disse: Pai Nosso, de todos, né? Venha a nós, né? Sempre, não só você. Então, o conceito de oração é orar uns pelos outros. Então, que nós venhamos a investir um pouco do nosso tempo, não é tempo perdido, é um investimento que você faz, orar pela vida um do outro. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Pai, pela vida dos meus irmãos. Quantos deles, Pai, nesse momento, não tem entendido às vezes o seu chamado, não tem entendido a bondade do Senhor, não tem entendido que há um Deus poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo perigo, de todo pecado. Sabe, Pai, eu tenho percebido muitas pessoas que não têm entendido no poder que é o Senhor, que o Senhor pode nos livrar de todas as coisas. Mas eu oro nessa noite, Pai, para que o Espírito Santo do Senhor traga essa convicção ao coração deles de que Deus é Pai e é bom, é justo, é fiel, é bondoso. Eu quisera, Pai, falar de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, mas não teria como eu falar de todas elas. Mas eu continuo falando da sua bondade, da sua fidelidade, Deus que não nos desampara, um Deus que não está com o seu braço encolhido, nem com seus ouvidos fechados para aqueles que clamam a Ti.
Pai, eu oro nessa noite por essas pessoas, que elas venham cada vez mais a ter convicção. Se tem alguém, Pai, que está desanimado, eu oro por ele, para que ele possa se animar nessa noite, tendo a certeza de que Deus não mudou, de que Deus, o mesmo Deus que já fez todas as coisas, continua fazendo e continuará a fazer para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que creem no seu poder. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela minha vida. Obrigado, Pai, pela vida dessas pessoas que têm confiado em caminhar conosco aqui nessa igreja, e eu declaro, Pai, sobre a vida delas a tua proteção. Obrigado, Senhor, pela sua provisão chegando à casa de cada um, Pai. Senhor, eu não sei quais são as necessidades delas, mas o Senhor sabe de todas elas, e eu te dou graças. Eu te dou graças porque eu sei que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós te agradecemos. Tenham todos uma excelente noite, um descanso. Viva essa palavra. Tome posse das suas bênçãos que o Senhor já estabeleceu na sua palavra para você, amados. E viva uma vida poderosa no Senhor. Mais uma vez eu quero dizer para você: permaneça de fé. Se mantém confiante, porque, amados, aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Se você hoje estava se sentindo fraco, é hora de você novamente se reerguer, se regozijar agora no Senhor, se animar, se fortalecer, porque a palavra do Senhor é alimento para nos fortalecer. E eu declaro sobre a sua vida, essa vida agora, essa força, esse regozijo, esse reânimo novamente dentro de você, para mais uma vez você voltar a confiar no Senhor, abrir a sua boca e dizer assim: eu confio em Ti, Pai, eu confio em Ti. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados com a prática dessa palavra. Aleluia.